Olá, meus queridos alunos, tudo bem? O tema da aula de hoje é o México. E para começar a falar sobre o México, um dos grandes países de industrialização periférica ou tardia, que é o tema das nossas últimas aulas, eu vou começar falando sobre uma região muito importante, que é a América Latina, a nossa região. Então, acompanhem comigo os slides. Bom, a América Latina é o continente americano com exceção dos Estados Unidos e do Canadá. Caracteriza-se pelo predomínio de línguas latinas, aquelas que foram derivadas do latim romano, tá? O português, o espanhol, o francês, o italiano também é uma língua latina. Mas na nossa região, na América Latina, prevalece o espanhol, o português e o francês em alguns países. Possuem várias subdivisões e uma estrutura colonial em comum. Ou seja, os países da América Latina sofreram uma colônia de exploração. Continuando, dando sequência. Bom, aqui nós temos o continente americano, tá? E vamos entender as bases da América Latina ou as subdivisões. A América Latina é dividida em duas grandes massas de terra, dois grandes países que serão estudados separadamente, o México e o Brasil, e depois as partes da América Latina, a América Central Istmica ou continental, que é essa parte aqui que vocês estão vendo, Belize, Guatemala, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica, Panamá, ou seja, interliga do México até a Colômbia. Nós temos a América Central Insular ou Caribenha, esse conjunto de ilhas que fica no Mar do Caribe. Nós temos ainda a América Andina, são os países que fazem parte da América do Sul e que tem como característica a Cordilheira dos Andes, Você tem aqui Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Chile e Bolívia. E a América Latina, são 3 países apenas, tá? Essa região aqui, os países que são banhados pelo Estuário da Prata, Uruguai, Argentina e Paraguai. Vamos começar agora a estudar sobre o México. O México está situado na América do Norte, ou seja, politicamente ele pertence à América do Norte. É um país de grande extensão territorial, 1,9 milhões de quilômetros quadrados, é o dobro do estado de Mato Grosso, e com a segunda maior população da América Latina, 110 milhões de habitantes. O país mais populoso da América Latina é o Brasil. Seu território é atravessado pelo Trópico de Câncer, o que lhe confere uma grande diversidade climática. Então aqui nós temos o México, podemos observar uma característica do relevo, Aqui nós temos uma cadeia de montanhas, que é a Madre Sierra. Nós temos duas, a Madre Sierra Ocidental e a Madre Sierra Oriental. Vamos entender as atividades econômicas do México. É um dos maiores produtores mundiais de milho, café, algodão, cacau e frutas cítricas. O desenvolvimento urbano e industrial se baseia em políticas de investimento estatal e proteção ao mercado interno. O baixo custo da mão de obra, a abundância de recursos minerais e a infraestrutura criada pelo Estado atraíram muitos investimentos externos, principalmente dos Estados Unidos. Até por questão do NAFTA, o México ele acabou se unindo aos Estados Unidos. Suas regiões industriais se localizam em torno da cidade do México e Puebla, embora também mereçam destaque os centros de Guadalajara, Monterrey, Tampico e Veracruz. Entre as principais indústrias se destacam as automobilísticas, alimentares, petroquímicas. O México recebe grandes investimentos para as implantações das maquiladoras, aquelas indústrias estadunidenses, canadenses que foram instaladas no México por consequência do NAFTA. O país possui grandes reservas de prata, chumbo, zinco, cobre, principalmente petróleo. O país ele tem grandes reservas de extrativistas mineral, principalmente minerais energéticos, como é o caso do petróleo. E boa parte dessas reservas, dessa extração, é exportado para os Estados Unidos. Vamos falar um pouquinho sobre os problemas urbanos no México. O desenvolvimento industrial provocou no país forte movimento migratório para as cidades, ou seja, a questão do êxodo rural, proporcionando um crescimento desordenado, porém limitado a algumas cidades, como a cidade do México e Monterrey. O desenvolvimento industrial propiciado pelo NAFTA fez surgir grandes empregos, grandes quantidades de emprego nas cidades.
E isso motivou o êxodo rural de uma maneira muito intensa. E como todo país latino-americano, o México não estava preparado para receber essa grande quantidade de pessoas. Essa migração favoreceu a formação de favelas, cortiços e bairros periféricos muito pobres em seu entorno. Vamos entender o contexto do NAFTA. Não tem como a gente entender o México, né, a industrialização no México, sem entender o NAFTA. O NAFTA é um bloco econômico que une Canadá, Estados Unidos e México. O Canadá e os Estados Unidos são países ricos e desenvolvidos que têm características muito similares entre si. Já o México tem uma característica típica de país latino-americano. As principais cidades ficam próximas da fronteira, como vocês podem estar observando aqui. Mas algumas outras cidades também foram, na região central, também foram beneficiadas. E as indústrias que foram instaladas no México em consequência do NAFTA, hoje empregam um total de aproximadamente 2 milhões de pessoas, diretamente, movimentando muito a economia do país. Vamos falar da população do México. Para a gente falar da população do México, vamos relembrar rapidinho as fases de crescimento demográfico. A primeira fase, o crescimento é lento, porque a taxa de natalidade é alta, mas a taxa de mortalidade também é alta. A segunda fase é conhecida como explosão demográfica, a taxa de natalidade permanece alta, melhora as condições médico-hospitalares, condições de vacina, diminuindo a taxa de mortalidade, por isso que a população cresce tanto. E o México ultimamente vem passando pela terceira fase, a fase conhecida como transição demográfica, ou seja, estabilizaram-se as taxas de mortalidade e as taxas de natalidade e começaram a cair, né? As taxas de natalidade começaram a cair muito, ok? Então vamos entender. O México possui uma das maiores populações do planeta, 110 milhões de habitantes. No início do século XIX, contava apenas com 15 milhões de habitantes. Com a melhoria nas condições de vida da população, das condições médico-sanitárias e da medicina preventiva, as taxas de mortalidade caíram muito. Entre as décadas de 1940 e 1980, o país viveu o período conhecido como explosão demográfica, também conhecido em muitos lugares como baby boom. Melhorou a estrutura médico-sanitária, como vocês podem ver, mas as taxas de natalidade continuaram bastante elevadas. Ainda falando sobre a população, estrutura étnica. A população é formada por brancos de origem europeia, na casa dos 10%, mestiços 60% e indígenas 30%. Então os mexicanos têm esse perfil pardo que vocês estão vendo aqui. Historicamente, a minoria branca sempre determinou um domínio sobre os grupos mestiços e indígenas, o que motivou conflitos, como o de Chiapas, cidade que fica na fronteira, já bem ao sul do México. E a formação de movimentos guerrilheiros como a EZLN, Exército Zapatista de Libertação Nacional. O México ele tem um histórico de vários conflitos exigindo a reforma agrária, melhor distribuição de renda, assim como os países latino-americanos. Vamos falar um pouquinho sobre um problema muito sério no México, que é a questão do narcotráfico e a questão do controle do território. O México vive uma verdadeira guerra civil em função das disputas territoriais pelo tráfico de drogas. Os conflitos são mais fortes nas proximidades da fronteira com os Estados Unidos, principal destino dos entorpecentes. É um raciocínio bastante simples, galera. Olha só, os Estados Unidos têm uma população maior, mais rica, mais desenvolvida e, por consequência, tem dinheiro para consumir os entorpecentes. Mas para chegar aos Estados Unidos, já que a sua estrutura é boa, os aeroportos são muito bem fiscalizados. Então a melhor maneira de entrar é pela fronteira com o México. Por isso, esses grandes problemas. Existem diversos cartéis atuantes no território mexicano, como Juárez, Beltrán, Los Zetas, Tijuana e Golfo. Os crimes de tortura, corrupção e assassinato já superam os da Colômbia, que é o maior produtor mundial de cocaína. Um grande entrave na luta contra o narcotráfico é a corrupção da polícia e dos políticos, que é muito comum no país. Tá? Aqui tem uma pequena reportagem que eu extraí do material de vocês, do material do COC. 72 imigrantes ilegais que tentavam cruzar a fronteira do México com os Estados Unidos foram sequestrados pelo grupo Los Zetas, que exigia das vítimas a realização de alguns trabalhos para o grupo.
A proposta foi negada e os narcotraficantes executaram 72 pessoas, sendo 4 brasileiros. É muito comum nesses trabalhos dos mexicanos, né, dos grupos narcotraficantes mexicanos, eles deixarem as pessoas em vias públicas. É complicado porque o viaduto, como vocês estão vendo aqui, eles deixam como uma forma de mostrar, de dar recado para a população. O governo já incumbiu até o exército para poder coibir a ação dos narcotraficantes. Imagens bastante fortes, né? Todas publicadas pela internet, imagens muito fortes. Aqui a apreensão de drogas pelo exército mexicano. Essas imagens podem ser acessadas facilmente na internet, são imagens públicas. Olha só. Henrique Peña Nieto é o atual presidente do México. E o segundo o site que eu pesquisei na internet, sua principal proposta de campanha é a luta contra o narcotráfico. Ok, pessoal, na próxima aula falaremos sobre a América Central. Espero que vocês tenham curtido a aula. Tá? Se curtiram, por favor, lá no link abaixo, se inscreva no meu canal, curta o vídeo, compartilhe. Tá? Vamos estudar para a prova, o Enem está chegando. Fiquem com Deus, pessoal. Um abraço e até mais.